Uma nova série de palestras. Estamos trabalhando crescimento espiritual, é uma campanha de crescimento espiritual. E quando propomos essa campanha de crescimento espiritual, nós temos dois objetivos desde o início, quando propomos essa campanha. Primeiro, levar os crentes da igreja a um compromisso maior com Jesus, maior com o Senhor, entendendo que a vida cristã se baseia inteiramente na compreensão e na vivência da mente de Cristo. Um cristão tem que pensar como Cristo. O segundo objetivo era envolver toda a igreja na fase final da construção, porque compreendemos que o reino de Deus, quando ele é levado em primeiro lugar em nossa vida, e se tivermos a mente de Cristo, então vamos entender que o nosso compromisso número 1 é a expansão do reino de Deus. Até agora vimos a mente de Cristo, a sua implicação na vida de comunhão. Tivemos uma introdução sobre a importância de termos uma mente diferente. Mudar a mente não é algo fácil, é um processo diário, onde Deus vai trabalhando em todas as áreas de nossa vida, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que diz a palavra de Deus. A partir de hoje nós vamos começar a trabalhar especificamente o caráter de Cristo expresso na lista que Paulo vai dar em Gálatas capítulo 5. Eu vou pedir que você também abra a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, de 16 a 26. Eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta nesse texto, deixe o seu esboço aí junto, e juntos nós vamos meditar nesse texto nessa noite. Gálatas 5, 16 a 26. Eu vou ler esse texto, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, e quem está sem Bíblia pode acompanhar aqui no multimídia. Sempre traga a Bíblia. Quando você vier à igreja, sempre venha com a sua Bíblia. É muito importante. O fato de termos textos bíblicos não significa dizer que você não deva trazer sua Bíblia. Traga a sua Bíblia. Gálatas 5, 16 a 26 diz assim: Por isso digo, vivam no Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Louvado seja o Senhor. Amém? O tema dessa noite é a maior luta do universo. E esse texto de Paulo mostra onde se processa essa luta. Ela se processa na sua mente, na minha mente, no meu coração, no seu coração, na minha alma, na sua alma. Fica claro que o apóstolo Paulo mostra que esse conflito acontece no interior de cada ser humano. Mas Paulo não foi o primeiro a destacar isso. Os judeus já tinham uma doutrina chamada Yetzer Hatov e Yetzer Hara, ou seja, a natureza boa e a natureza má. E segundo o judaísmo, o homem dentro dele tem duas naturezas.
de modo que ele é atraído para as duas direções ao mesmo tempo e por isso fica confundido e em dúvida. No pensamento grego, vamos encontrar, por exemplo, no mito de Fedro, Platão, fazendo um pensamento semelhante. Platão vai descrever, por exemplo, a alma como o carroceiro, cuja tarefa é dirigir em arreios duplos, 2 cavalos. Um cavalo nobre, de raça nobre, que é a razão, e um cavalo indócil, que é a paixão. E Platão vai dizer que o cavalo indócil sobrecarrega o carro e puxa esse carro para a terra. E aí nós percebemos o conflito que existe dentro do homem. Sêneca fez uma declaração frustrante. Ele disse o seguinte: vejo as coisas melhores e concordo com elas, mas sigo as piores. E Epíteto disse que o começo da filosofia tem como origem na descoberta do homem da sua própria incapacidade e fraqueza nas coisas necessárias. Embora possamos ver semelhanças entre o discurso de Paulo e dos grandes filósofos, até mesmo da escola rabínica, nós não podemos imaginar que eles concordam em tudo. Por exemplo, para os gregos, a razão para esse conflito estava no corpo. Então o corpo era a prisão da alma. O homem só seria livre se ele morresse, porque era o convívio da alma com o corpo que o perturbava de tal modo que este homem não poderia encontrar nem a sabedoria, nem a verdade. Paulo pensava assim? Não. Paulo tem uma revelação divina acerca deste conflito humano. Paulo vai declarar que o ser humano é formado por 3 partes. E hoje, irmãos, é uma aula para que você venha entender Gálatas 5, de 16 a 26. Paulo fala de uma dimensão tripla do homem: corpo, alma e espírito. Paulo suplica aos Tessalonicenses quando ele diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebemos aqui que Paulo fala de que o corpo também pode ser santificado, diferente dos filósofos gregos. Os filósofos diziam assim: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo vai dizer: não, santifique o seu corpo, santifique sua alma, santifique o seu espírito, prepare-os para a vinda de Jesus. Vejamos aqui como Paulo define cada uma destas coisas. Paulo diz que nós temos um corpo, que é a parte externa e material do homem. Paulo diz que nós temos uma alma. Essa alma é o princípio da vida física. Toda criatura vivente tem uma alma. Quando a Bíblia fala que lá no início Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, ele soprou o nefesh, alma. Deus fez um boneco de barro e fez assim, ó. E esse nefesh é a alma, é o que toda criatura da terra, todo ser vivente da terra tem. Mas Deus deu ao homem, e só ao homem. Cachorro não tem espírito, leão não tem espírito, aquele passarinho que canta lindamente na sua casa não tem espírito, ele só tem nefesh, só tem alma. Mas o homem tem espírito. Deus deu o espírito ao homem como ponto de contato. Mas esse espírito morreu por causa do pecado. Paulo vai usar alguns termos específicos para definir essas coisas. Eu vou pedir que você anote aí no seu esboço o primeiro nome específico que Paulo vai dar, por favor. O corpo, Paulo chama de soma. Então coloca aí, o corpo é soma. Já ouviu falar de doenças psicossomáticas? São doenças que aparecem no corpo, que na verdade são de fundo emocional. Eles estouram no corpo. Psicossomáticas. Soma é corpo, corpo é soma, é a constituição física. E aí Paulo vai falar
de corpo de algumas maneiras. Eu quero mostrar rapidamente para os irmãos. Da primeira maneira que Paulo utiliza essa palavra, porque nós temos que imaginar que nós temos que ler esse texto entendendo as palavras a que Paulo está usando no texto. Não é a mesma coisa eu estudar a Bíblia nessa perspectiva só usando uma leitura do português. Eu preciso ir mais a fundo. E Paulo, quando fala de soma, ele fala da maneira neutra, ou seja, simplesmente o corpo humano. Então ele fala, por exemplo, que os pagãos desonram o seu corpo com perfeições sexuais, com bebedeiras, com glotonarias, Romanos 1:24. Ele fala das marcas que ele tem no corpo, de perseguições. Ele diz: levam comigo as marcas de Cristo, ou seja, no corpo. Ele fala de que Abraão estava com o seu corpo envelhecido, Romanos 4:19, e por duas vezes Paulo utiliza essa palavra soma para descrever o corpo de Cristo, que é a igreja. Segundo lugar, Paulo também vai falar de corpo subtendendo imperfeição, e que portanto é perigoso. Paulo fala do corpo pecaminoso, Romanos 6:6. Paulo fala do corpo mortal, Romanos 6:12 e 8:11. Paulo fala do corpo destinado à morte, Romanos 7:24. Paulo fala do corpo morto por causa do pecado, Romanos 8:10. Paulo declara que este corpo deve ser escravizado, 1 Coríntios 9:27. Ou seja, eu tenho que reduzir este corpo a uma disciplina. Por quê? Porque é neste corpo que muitas vezes os atos pecaminosos acontecem. Então Paulo diz que os atos pecaminosos do corpo devem ser mortificados, Romanos 8:13. Então esse corpo tem que ser submetido a uma disciplina. Então o corpo é visto como parte do homem, destinado à morte, à decadência, ou seja, o seu corpo vai envelhecer, não importa quanto botox você venha colocar, não importa quantas plásticas você venha fazer, ele vai envelhecer, vai morrer, porque ele é imperfeito. É isso que a Bíblia diz. E que as coisas que são responsáveis pelo pecado, que atuam no corpo, Paulo diz, elas devem ser eliminadas. Terceiro, Paulo não diz que o corpo não serve para nada. Essa é a diferença. Para Paulo, o corpo pode ser redimido. Amém? 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 O corpo pode ser redimido, Romanos 8:23. O corpo pode ser transformado, Filipenses 3:21. Ou seja, a Bíblia diz que os nossos corpos serão transformados quando Jesus voltar. A Bíblia diz também que o nosso corpo pode ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Onde está isso? Romanos 12:1. Paulo diz que nós podemos glorificar a Deus no nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6. Para Paulo, o corpo não significa dizer que ele é ruim, ele é apenas imperfeito. Olha que coisa interessante. Você pode glorificar a Deus no seu corpo. Agora note aí a segunda dimensão que Paulo fala: a alma ou psique. Por favor. Alma ou psique. De onde vem a palavra psicologia? Psique no grego é alma. Psique é o princípio físico, o princípio da vida física. Toda criatura vivente tem alma. Já falei isso. Um animal tem psique. Tudo que tem vida no mundo tem psique. A alma é aquilo que liga o homem à criação animal, do qual ele participa de todo o seu ser. E Paulo vai usar psique de duas formas. Eu estou correndo um pouco, porque eu quero me deter um pouco mais à frente. Por favor, Marco. Isso.